Boa noite, queridos. Hoje, aqui é a professora Lana. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os padrões de necrose. Espero que ao final dessa aula vocês sejam capazes de definir e revisar os conceitos de morte celular, definir os tipos de necrose, coagulativa, gangrenosa, caseosa, caracterizar cada tipo no aspecto macroscópio e microscópio, bem como definir as suas causas e relacionar com algumas patologias que acometem o corpo humano. Mas antes disso, vamos revisar. Eu quero que fique bem claro na cabeça de vocês que as causas, a morte celular não depende do tipo de agente agressor, mas da intensidade da duração da lesão. Ou seja, as causas que causam as lesões reversíveis, irreversíveis e morte celular são as mesmas, como privação de oxigênio, como radiação, como distúrbio metabólico, como distúrbios genéticos e por aí vai. As causas são sempre as mesmas, mas o que vai determinar se a lesão é reversível, irreversível ou morte celular vai ser a duração com que essa lesão permanece e a intensidade do estímulo. Lembrando que lesão reversível, o estímulo é baixo e o estímulo é removido. Lesão celular irreversível, estímulo alto e o estímulo fica. Morte celular é um tipo de lesão irreversível, quando eu tenho dano na membrana, falência das bombas, falência das mitocôndrias e por aí vai. A célula normal, ela é uma célula em que eu tenho uma membrana permeável, delimitando o que entra e o que sai, uma membrana altamente seletiva. Eu tenho organelas funcionando adequadamente e eu tenho um núcleo também funcionando. Eu tenho dois tipos característicos de morte celular. A necrose, que é uma morte desorganizada, a célula começa a crescer em tamanho, começa a aparecer prolongamentos na sua membrana, aumenta também o citoplasma, o tamanho dos retículos das mitocôndrias e depois de um tempo essa membrana ela estoura, os lisossomos liberam suas enzimas e começa a ter uma fagocitose do tecido que foi liberado, gerando uma inflamação celular. Já a apoptose ela é uma morte organizada, caracterizada pelo entumecimento da célula, a célula regride de tamanho, não há falência nas bombas, não há aumento de tamanho de nada, e eu tenho uma quebra do conteúdo celular, tanto a nível de citoplasma quanto nuclear, gerando o que a gente chama de corpos apoptóticos. Esses corpos apoptóticos são então digeridos por meio de fagocitose, não lançando o conteúdo da célula no meio extracelular, não gerando com isso processo inflamatório. Lembrando que a necrose é sempre patológica e a apoptose, na maioria dos casos, é fisiológica. Só apenas em um caso, quando envolve replicação de DNA, é que ela é patológica. Mas o que é a necrose? A necrose é uma série de alterações que acompanham a morte celular, resultando da ação degradativa de enzimas. A autólise, ou seja, as próprias enzimas das células, lisossomos liberam e começam a degradar o conteúdo celular que vaza ao meio extracelular. A necrose é um tipo de morte celular que sempre envolve a ruptura de membrana e a degradação pelas enzimas da própria célula, por isso chamada de autólise. Como é a morfologia dessa morte? Como é que ela se apresenta? A primeira coisa que vai acontecer é a degradação da membrana. A membrana, ela se altera, começa a aparecer prolongamentos, a membrana não suporta o conteúdo que está em excesso, a membrana se rompe e vaza todo o seu conteúdo do citoplasma e do núcleo para o meio externo. Além disso, eu tenho um aumento da eosinofilia. O que é isso? É um aumento da capacidade das células em absorver o corante, hematoxilina e eosina, aquele corante roxo e rosa que nos permite ver a célula ao microscópio. Isso acontece porque as proteínas, quando estão desnaturadas, ou seja, estão em processo de morte, elas absorvem muito mais o corante do que quando estão em processo de vida. É por isso que a necrose, quando vista ao microscópio, as células estão mais coradas. Além disso, eu tenho dilatação das mitocôndrias. O que é isso? A mitocôndria começa a trabalhar em maior volume e maior excesso, tentando produzir mais energia para compensar o desbalanceio que a célula está sofrendo. Então, ela trabalha em nível máximo, isso começa a fazer com que essa mitocôndria aumente de tamanho, até gerar uma falência dessa mitocôndria. Eu tenho, além disso, as figuras de mielina, que nada mais são do que porque as células começam a morrer, elas são substituídas por fosfolipídios. Esse fosfolipídio também começa a se romper
e gera na célula uma aparência espiralada, semelhante à espiral de caderno. Isso é chamado de feguras de mielina. Outra característica da necrose é o citoplasma começa a ficar vacuolado. O citoplasma ele parece que foi rompido por traças. O citoplasma ele começa a ficar cheio de líquidos, ele incha. Isso devido a uma falência total das bombas, principalmente de sódio e potássio, no controle do que entra e no que sai. Eu tenho alteração nuclear, principalmente 3 tipos de alteração: cariólise, cariorreche e picnose. Na cariólise eu tenho o DNA disperso, o DNA está todo quebrado, está todo separado, ele não está agregado. Eu tenho a cariorreche, que nada mais é do que a fragmentação do núcleo. É como se eu tivesse um pó compacto, caiu no chão e quebrou. E por último, eu tenho a picnólise, que nada mais é do que a retração nuclear, ou seja, o núcleo está todo compactado, está todo junto. É o pó compacto zerado. Outra coisa que a gente consegue ver na aparência da necrose microscopicamente é uma aparência vítrea. O que é essa aparência vítrea? É uma aparência de uma célula homogênea, sem vida, uma célula endurecida. Isso acontece porque a célula começa a perder glicogênio. E por último, começa a aparecer calcificações, com aparência de degradação das células, das organelas, das substâncias, das proteínas. Eu tenho uma deposição de sais minerais na célula. Eu tenho 6 tipos de necrose que nós vamos falar aqui, de uma por uma: coagulativa, liquefativa, gangrenosa, caseosa, fibrinoide e gordurosa. E os seus tipos podem fornecer pista para a causa do que está causando. Por exemplo, necrose coagulativa, ela está relacionada a uma morte por isquemia. Então, se eu percebo um aspecto de necrose por coagulativa, eu sei que a causa foi isquemia. A necrose gordurosa está relacionada à falência das bombas de gordura. Então, eu posso suspeitar pela aparência que o órgão vai ter e pela aparência microscópica da lesão. A primeira necrose é a necrose coagulativa. E é uma necrose relacionada em que as células estão mortas, mas a estrutura do órgão é preservada por alguns dias. Por que isso acontece? Porque durante a lesão por necrose coagulativa, a desnaturação tanto das proteínas estruturais como das proteínas enzimáticas. Mas as proteínas não são capazes de digerir o próprio tecido. Macroscopicamente, essa necrose ela tem uma textura firme, o órgão é duro, é um órgão pesado e que aparece em áreas claras. Após essas proteínas começarem a se degradar, elas morrem por fagocitose, ou seja, o corpo reconhece que eu tenho tecido que precisa ser digerido, os fagócitos se aproximam, começam a comer o tecido que vai ser eliminado, há uma infiltração de leucócitos, também são células de defesa, e as enzimas dos lisossomos começam a ser liberadas, gerando a autólise da célula. Esse tipo de necrose ela acontece em todos os órgãos sólidos. Todos os órgãos sólidos, exemplos: rins, exemplo, bexiga, exemplo, estômago. O único órgão que não acontece é no cérebro, que sofre necrose do tipo liquefativa. Microscopicamente, essa necrose ela vai apresentar na célula um aspecto borrado, mas com contorno preservado. O infarto é um tipo de necrose por coagulativa. E o que causa essa necrose coagulativa? A causa sempre vai estar relacionado à isquemia, ou seja, à diminuição ou ausência do suprimento sanguíneo que chega ao órgão. Macroscopicamente, como eu falei para vocês, a textura do órgão vai ser firme, duro, pesado. E eu vou ver uma área clara que corresponde à área em que não chegou o suprimento sanguíneo ou que foi diminuído. Microscopicamente, eu tenho um aspecto borrado, eu não consigo ver membrana, citoplasma e núcleo, mas eu consigo ver apenas o contorno da célula preservado, com um aspecto de borrado. Já a necrose liquefativa é causada por infecções bacterianas e fúngicas de caráter local e também causada no cérebro devido à hipóxia que essas células podem sofrer com a diminuição do oxigênio.
Macroscopicamente, eu apresento uma massa viscosa, uma massa líquida, que parece como se a gente estivesse vendo uma moeba. Microscopicamente, eu tenho áreas em branco, também que eu consigo ver células sendo digeridas ao redor, eu não vejo o contorno preservado como na coagulativa, e eu vejo um aspecto esbranquiçado. Essa necrose liquefativa está associada, além da presença de infecções bacterianas e fúngicas, esses dois tipos de micro-organismos, eles estimulam o acúmulo de células inflamatórias e as enzimas dos leucócitos começam a digerir o tecido. Quando esse processo é agudo, eu tenho o que a gente conhece como pus, que é aquele tecido amarelado, esbranquiçado, que forma os processos agudos de necrose liquefativa. Lembrando que ele sempre é um tecido do tipo líquido. Macroscopicamente, mais uma vez, eu tenho uma massa viscosa, eu tenho uma massa líquida que parece com uma moeba. Microscopicamente, eu tenho tecido desorganizado ao redor, eu não consigo ver a margem organizada como eu vi na necrose coagulativa e eu vejo o espaço esbranquiçado. Um exemplo clássico de necrose liquefativa do consultório odontológico é o abscesso. O abscesso dentário que pode extravasar pelos tecidos tegumento, muscular e gerar aquele abscesso extraoral. Então, ele consegue atingir outros níveis de tecido. Esse inchaço preenchido por pus, esse pus a gente drena, principalmente na região mais baixa, tá? E mais mole por via extraoral. É colocado um dreno, o paciente vai para casa, é medicado, e depois de alguns dias ele volta e essa infecção vai ter regredido. O terceiro tipo de necrose é a necrose gangrenosa. A necrose gangrenosa, ela não é clinicamente um padrão de necrose. Ela é um subtipo de necrose do tipo coagulativo, porque a causa dela está relacionada à isquemia, diminuição da nutrição, da vascularização do órgão. O que acontece? Há uma isquemia, como eu já falei, e sofre uma necrose do tipo coagulativa. Várias camadas de tecido são atingidas por esse, e é clássico que a gente vê no caso do pé diabético. Pode acontecer secundariamente a infecção bacteriana dessa necrose. E aí a gente tem o que a gente chama de gangrena úmida. Na gangrena normal, eu vou ter uma aparência de um tecido seco, como se fosse várias camadas de tecido morto, como se fosse um pergaminho envelhecido. Na necrose úmida, eu já vou ter aquele tecido de várias camadas, mas vai ser um tecido úmido, amolecido. Macroscopicamente, ele é um tecido mole, é um tecido seco e um tecido esbranquiçado. Se aparecer uma gangrena úmida, ele deixa de ser seco, se apresenta. A aparência do órgão, ele é um órgão duro, é um órgão seco, é um órgão que parece um pergaminho e tem aparência microscópica de tecido esbranquiçado. A necrose caseosa é uma necrose causada por infecção do tipo tuberculose. Quando vocês escutarem o termo caseoso, significa semelhante a queijo, porque o tecido se aparece friável, é um tecido que se rompe muito fácil. Na necrose caseosa, as células são fragmentadas, as células estão rompidas, as células têm espaço entre elas e tem uma aparência granular amorfa. Toda vez que vocês escutarem amorfo, escutem borrados. Os contornos celulares também não estão distinguidos, como acontece na necrose do tipo coagulativa. Macroscopicamente, ela é uma lesão do tipo friável, com cor branco-amarelada. E microscopicamente as células estão rompidas e é borrado, amorfo. Eu não consigo distinguir as estruturas celulares. Quando eu tenho uma borda inflamatória ao redor desse tipo de necrose, ele passa a ser chamado de granuloma. Macroscopicamente, comparando com o queijo, principalmente se a gente pensar no ricota de pão queijo, aquele queijo branco que quando a gente pega se despedaça na mão, de aparência friável, aqui acometendo um pulmão com cor amarelo esbranquiçado. Microscopicamente, eu vejo a área borrada, eu não consigo delimitar membrana, citoplasma e núcleo, eu não consigo delimitar onde está a agressão.
Já a necrose gordurosa, ela é uma área de destruição por gordura. Isso acontece principalmente no pâncreas, na doença conhecida como pancreatite aguda. O que é que acontece? Eu tenho a lipase, que são as enzimas que digerem a gordura, que estão inseridas dentro do pâncreas. Elas começam a estar ativadas dentro do próprio pâncreas, começam a comer o tecido pancreático e começam a vazar pela cavidade abdominal e digerir também o peritônio, que é aquela camada de gordura que segura os órgãos da cavidade abdominal. E aí essa lipase pancreática gera o que a gente conhece como pancreatite, inflamação do pâncreas, liberação de enzimas e degradação de todo o conteúdo abdominal. Macroscopicamente, a gente vê um órgão firme, um órgão com presença de bolsas esbranquiçadas. Essas bolsas esbranquiçadas nada mais são do que o acúmulo de gordura ou a saponificação de gordura. Exemplo de órgão que sofre necrose gordurosa, o pâncreas. Microscopicamente também nós vamos ver uma célula com tudo branco, sem delimitação, sem saber o que é membrana, citoplasma e núcleo, aquela aparência esbranquiçada, como acontece na necrose liquefativa. Então aqui um órgão pâncreas mostrando esse NE, que seria a necrose gordurosa. Eu vejo essa área firme e eu vejo presença de pequenas bolsinhas. E na figura microscópica a gente vê um aspecto esbranquiçado, sem saber um aspecto borrado, um aspecto sujo, sem saber o que tem dentro dessa célula. Por último, a necrose fibrinoide. É uma necrose causada por reação autoimune de vasos sanguíneos envolvendo o complexo antígeno-anticorpo, tá? O que acontece nesse caso? O vaso ele começa a depor fibrina ao seu redor e ele começa a ter uma aparência amorfa. Isso é o que acontece na aterosclerose, que é no caso do acúmulo de gordura nos vasos, e na úlcera péptica. Microscopicamente, o que eu vejo? O vaso sanguíneo preenchido por sangue e ao redor eu vejo um vaso com a parede mais larga. Isso nada mais acontece pela deposição de fibrina. Vale ressaltar para vocês que a lesão celular ela resulta em alterações bioquímicas e funcionais em componentes celulares. Quando a gente fala de morte celular, principalmente de necrose, lembrar que ela é uma morte desorganizada, com ruptura da membrana, com extravasamento das enzimas dos lisossomos e inflamação subsequente. Eu vou ter danos na mitocôndria, então a célula vai tentar produzir energia máxima para continuar vivendo, não consegue. A membrana celular vai estar danificada, as proteínas tentam ser sintetizadas em maior quantidade, mas chega uma hora também que não consegue, e esse sistema proteico ele começa a desnaturar, e o aparelho genético pode também sofrer alterações. Dessa forma, concluímos que a necrose é um tipo de morte celular que envolve autólise, danifica a membrana, lisossomos liberam suas enzimas, essas enzimas começam a digerir o conteúdo e inflamação celular subsequente. Os tipos de necrose coagulativa, liquefativa, gangrenosa, vão variar macroscopicamente e microscopicamente, de acordo com a causa. A necrose coagulativa é o tipo de necrose causada por morte por isquemia, atinge um órgão sólido, exceto o cérebro. A necrose liquefativa está relacionada a infecções bacterianas e fúngicas de caráter local ou hipóxia no cérebro, atinge o cérebro. A necrose caseosa é uma necrose que acontece em casos de tuberculose, em pulmões de tuberculose. É um tipo de necrose coagulativa. A necrose gangrenosa. A necrose gangrenosa é a necrose do pé diabético. Na verdade, ela que é um subtipo da necrose coagulativa. A necrose caseosa é a necrose relacionada ao pulmão, é a necrose relacionada à tuberculose. A necrose gordurosa está relacionada à diminuição, à liberação de lipases e está relacionada à pancreatite aguda. E a necrose fibrinoide é uma reação do tipo autoimune que acontece nos vasos, como acontece na aterosclerose. Essas são as nossas referências. Muito obrigada, até a próxima.